Bem-vinda ao Fora do Roteiro. Eu sou a Vanessa Val e estou aqui para cutucar, rir, desenterrar e parir ideias com quem tem coragem de sair do roteiro. Se vieste para agradar, talvez este podcast não seja para ti. Se vieste para despertar, então senta-te, porque vai começar. Para este episódio eu trago a minha mãe, Maria Manuel Patrício. Vai ser um episódio mais intimista, vamos tocar em algumas questões geracionais, vamos trazer a nossa vulnerabilidade à conversa e pegando na vulnerabilidade à conversa, como é que foi ser mãe? Ser mãe foi uma experiência, única. Única, porque além da alegria que a pessoa sente, que eu senti, e tenho que falar por mim, não é? Eu só tive uma filha, note-se. Portanto, foi uma experiência única, foi um dos dias mais marcantes da minha vida, mas ao mesmo tempo, foi como um desafio, não é? Não sei se a maioria das mulheres sente isso. Eu senti, quando me puseram uma coisa indefesa, uma coisa, entre aspas, um pequeno ser indefeso que dependia de mim para tudo, ao mesmo tempo isso assustou-me, não é? Portanto, eu tinha 24 anos na altura e isso assustou-me, um bocadinho. Achas que foste mãe demasiado cedo? Não, não, não acho, não acho. Acho que já estava realmente na altura. Pronto, uma mulher com 24 anos já estava na altura, quer física, quer emocional e psicológica, de ser mãe. Penso que não sou a favor das maternidades tardias. Desculpem-me, agora, atualmente, eu sei que isso que funciona assim, dado muitos fatores, mas eu sou a favor de uma maternidade, pronto, dentro de uma faixa etária, não é? Mais aceitável. Porquê? Porque agora tenho o prazer de conhecer os meus netos e de os ver crescer. E se fosse mais tarde, não sabemos, não é? Para além de todas as implicações que isso traz, não, eu acho que foi na altura certa, sim. Hoje em dia, ser mãe aos 24 anos é assim uma coisa quase impensável, não é? Já quando eu comento que tenho um filho que vai fazer 17 anos, a primeira questão das pessoas, e com bastante surpresa: "Ai, foste mãe muito cedo!" Sim. E cada vez mais há esta tendência para protelar a Exato, maternidade, não pois é? é. As mulheres hoje em dia já conseguem congelar óvulos, já conseguem planear uma maternidade mais tardia, vão à procura da carreira, vão à procura, enfim. E efetivamente, cada vez mais a maternidade é adiada. Inclusivamente, eu vi outro dia um artigo do professor Dr. Pedro Xavier, ginecologista e obstetra, que é assustadora a quantidade de mulheres que Sim, procuram a maternidade cada vez mais tarde. E que isso implica, obviamente, um maior desgaste, já alguns problemas na fertilidade. no próprio desenvolvimento do feto, penso eu. Sim, Não sim, é? sim. E com todas as implicações que isso acarreta, não é? Porque a pessoa, a partir de uma certa idade, terá menos disponibilidade, eh, até inclusivamente familiar e psicológica, para a educação de uma criança, não é? E para acompanhar. E depois a saúde, vários fatores. Portanto, eu sou a favor de uma maternidade também não muito precoce, não é? Mas dentro desta faixa etária, acho que está bem. Pronto, porque se eu continuar a viver e Deus me permitir e me der saúde para isso, eu ainda irei assistir ao casamento dos meus netos, gostaria muito. Mas é algo que hoje em dia, e nem é só pela questão da disponibilidade para ser mãe, eram outros tempos, em Outros tempos, especial na tua altura, não é? outros tempos. Hoje em dia acaba uma licenciatura, quem segue para a licenciatura acaba uma licenciatura ali por volta dos 22, depois se quiserem um mestrado é 22, 23, e depois iniciam-se ainda no mercado de trabalho. A aquisição imobiliária está terrível. As Primeiro condições, consigam ter condições económicas, depois ainda há toda a questão do casar, do ter filhos,
de estar estável economicamente para ter filhos, então isso tem sido assim um desafio e acredito que também isso acaba por protelar muito a maternidade, todos estes sem desafios dúvida. atuais. Hum, eu conheço pessoas com quase 30 anos que ainda não conseguem ter estabilidade financeira para sair da casa dos pais, não é? Sim, sim. Portanto, como se tornar mãe quando ainda nem sequer há estabilidade financeira? Não há as condições mínimas para educar uma criança, não é? Para criar uma criança. Como é que foi nascer, crescer na década de 50? Foi romântico e foi bom. Eu nasci em 1957, portanto, atualmente tenho 68 anos, mas já a minha adolescência e desenvolvimento decorreu durante a década de 60. Ora, a década de 60 foi uma década de transformação, de mudança. Portanto, decorreu nessa década o movimento hippie, que era um movimento contra a cultura, que defendia uma mudança social e comportamental. Defendia, entre outras, a igualdade de direitos nas mulheres, a liberdade sexual, a natureza. Portanto, houve aí, digamos que foi o trampolim ideológico para a mudança de mentalidades, para começar essa mudança, que ainda demorou um bocadinho, mas que foi relativamente rápida em todos os aspectos, nomeadamente no que diz respeito à mulher, não é? Porque o comportamento da mulher era condicionado por essa, por essas, por essas herança, não é? Geracional que a mulher A mulher não podia fumar, portanto, eu sou desse tempo. Não podia, ou seja, a mulher fumava, mas não publicamente em sociedade. A mulher não entrava num café sozinha. A mulher tinha muitos condicionalismos, não é? Inclusivamente, esse movimento hippie, a que se associaram provavelmente outros movimentos paralelos, trouxe um comportamento, quer ao nível da moda, quer ao nível da postura da mulher, e foi ele o trampolim da mudança social. Portanto, eu lembro-me, isto é ridículo para nós agora, nós, sociedade atual, que na altura, portanto, eu sou de Porto, sou natural de Porto, nasci no Porto, e numa das ruas principais de Porto, que está lá, ainda não mudou de sítio, que era Passos Manuel, eh, as primeiras mulheres, digamos assim, duas ou três, que desafiaram e começaram a vestir calças, passaram na rua e eram apontadas como prostitutas. Eram apontadas publicamente. Quer dizer, reparemos aqui o que era ser mulher na altura. Portanto, a mulher era vista, pronto, não podia, não tinha liberdade. Nem liberdade individual, nem liberdade social, em todos os aspectos. Não é? Pronto. Não podia entrar no café, não podia fazer nada. Por exemplo, era obrigatório, ou seja, não era regra geral, porque há sempre exceções à regra. Mas uma mulher, para casar, teria que ser virgem. Teria que ser, não é? E havia todo portanto, essa postura, essa educação rígida, no sentido de que a mulher tinha que ser preservada. Portanto, a mulher não podia sair à noite, não quer dizer que não houvesse exceções, há sempre. Mas a mulher, era, digamos assim, né? As rédeas eram curtas. A mulher não podia. A mulher, eu falo a mulher, a jovem, não é? A adolescente, não. Pronto. Portanto, havia toda essa forma de educar, que no fim é uma herança cultural que se transmite, é transgeracional, e eu ainda sou fruto disso, não é? Não podia Ainda fazer nada. sentiste isso? Muito, Ainda senti sentiste muito, essa castração, muito. esse controle? Senti muito porque, pronto, a minha mãe, claro, a tua avó, já era da outra geração, não é? E portanto, sempre me
me maniatou muito. Não, pode sair à noite, isso é para os homens, isso não é para mulheres. Quer dizer, as pessoas eram rotuladas, inclusivamente, eu ainda sou do tempo, repara, quer dizer, não sou assim tão velha, não é? Mas ainda sou do tempo em que se desse, por exemplo, um namorado que vinha ter com a namorada, não é? Buscá-la, se desse um beijo na boca em público, era apontado. Eu estou a falar com os meus 14, 15 anos, não é? Era apontado. Das duas, uma. Ou já deve estar nas mãos dele. Era tal e qual. Era o que se dizia, era o chamado. Ela já deve estar nas mãos dele. Era isto assim. E a pessoa das duas, uma, se não casasse com aquele, já era, ui, ela já, um beijo na boca, um beijo na Eu boca. lembro-me perfeitamente, Meu tempo, não é? e já eu recordo-me, não é, do que a avó dizia quando eu e o Luís, que já namorávamos há alguns anos, não é, decidimos começar a viver juntos. Pois, E da avó dizer, que eu estava amantizada. Portanto, eu exatamente, não estava, nem nada, namorava, nem era casada, nada, era estás amantizada. amante, exato. E sei que ela dizia isto meio a brincar, mas muito na verdade, não é? Para Sim, ela, a estava, visão estava, dela. estava interiorizado nas crenças, lá está, na educação, nas regras, nas rigidez de educação. Pronto, haveria famílias mais tolerantes, não é? Mães, pronto, mais tolerantes, um bocadinho mais flexíveis, mas, por exemplo, no meu caso, não. Eu nunca soube que era um São João, eu nunca soube que era numa passagem de ano, porque a minha mãe não deixava. Não, não vais. Não, não vais, na sozinha não vais. Vias da varanda, vias da varanda. Por acaso, eu pessoalmente nunca tive essa tendência de grandes, digamos assim, de grandes festas, nem de grandes. Mas Tens pena por não ter ido? tenho, tenho pena, sim. Podia ter vivido o que não vivi, não é? Podia-me ter dado uma abertura mais ampla, não é? A Da sociedade, experiência. exatamente, teria provavelmente, pronto, divertido mais, não é? E isso foi castrador, foi, porque ela dizia, não vais, não, não, isso é para as vagabundas, era logo o que ela me dizia. Portanto, a mentalidade era esta, sabes que a tua mãe também, a tua avó, peço desculpa, já casou um bocadinho tarde, portanto, ela, quando casou, já tinha 33 anos, e já me teve com 34, portanto, ainda por cima havia este hiato Idade, de idade, que eram geracional, não 10 é? anos, não é? 10 anos que ela tinha a mais, portanto, eu já nascia, quer dizer, ela ainda foi buscar aquelas tradições, aquelas bloqueios, que no fim são bloqueios. Mas pronto, mas tenho muito boas recordações. E como é que foi, porque tu nasceste em 57, tu viveste, e agora falando aqui da questão social, tu viveste, né, o 25 de Abril. Sim, Como é que foi viver, para já, como é que foi viver durante a ditadura? E depois, como é que foi esse momento de transição? ora bem, portanto, eu viver esse momento de ditadura, nós não tínhamos na altura, nós, especialmente jovens, não é? Na altura em que se deu o 25 de Abril, tinha 16 ou 17 anos, estava a acabar o 12º ano no liceu, nós não tínhamos a consciência, não é, política, porque era Havia a censura, havia muito pouca censura, informação, não muito pouca tínhamos, não tínhamos documentação. informação em nenhuma área, não é? E a política, essa estava com certeza no topo, não é? Portanto, nós não sabíamos o que era o comunismo, o que era o nazismo, o que era nada. Não se sabia nada, não havia politização nenhuma, quer nas escolas, quer em termos sociais. Nem se podia, porque era proibido falar de política. Portanto, tudo que é proibido, tudo que não é informado, não existe. Pronto. Inclusivamente, lembra-me de não podia estar quatro pessoas, não podiam estar quatro pessoas a falar eu ainda sou desse tempo, em via pública. Era Estariam a considerado, conspirar. era. E recorda-me muito bem, mas isso ao mesmo tempo também acho graça, da queima das fitas,
Portanto, que era uma altura em que os estudantes, a área estudantil, que era mais algumas, portanto, havia ali um núcleo que estava mais politizado, até porque os Sim, pais, alguns, sim. pertenciam à Aos esquerda, movimentos. exatamente, à oposição, e então havia, e lembro-me de um carro de salvo erro, era de engenharia, medicina não era muito formais, sempre muito na linha. Agora, lembra-me de numa queima das fitas que eu fui assistir, portanto, quem conhecer o Porto tem a Rua de Santo António, o cortejo naquela altura descia, vinha do Largo da Universidade, descia e depois subia Santo António, naquela altura, subia Santo António. E, portanto, o carro das queimas das fitas, que era muito bonito, que cada curso tinha o seu carro alegórico, e então tinha lá, portanto, slogans, não é? Já de pré, não é? Uhum. Pré-revolucionários, contra isto, contra aquilo, liberdades, direitos. Bem a polícia de choque, mas isto foi real. Boa. É pena eu não ter na altura, não havia Não havia os meios telemóveis. calvis, não é? Câmara Havia de alta smartphone. exposição. Vem a polícia de choque, cuidado, aquilo foi forte e feio. Forte e feio. Eu tive que subir aquilo a uma rua íngreme, Santo António, tu sabes que és de Porto, mas quem não for, Santo António ou 31 de Janeiro, pronto, tenho as duas designações. A subir, eu que morava no centro, acho que em 5 minutos naquela altura, não é? Pus-me, não sei em quanto tempo eu nem vi nada, porque comecei a ver aquilo, pá, aquilo deu mesmo para o torto, não é? Portanto, tenho esse marco. E tenho outro, que esse é mesmo histórico, não tenho documentação para o comprovar, porque, como digo, na altura não havia meios para isso, porque o liceu onde eu andava, que é muito engraçado, o liceu onde eu andava era o Rainha. Portanto, eu nessa altura vinha do Rainha, das aulas, porque foi no ano, na altura era o 12º, pronto, em que se deu o 25 de Abril. Eu estava a acabar o 12º ano. Portanto, eu vinha do Rainha, estás a ver, e a PID, que hoje é um museu qualquer Museu coisa, um Militar. museu militar, eu tinha que obrigatoriamente, para ir para a minha casa, passar do antigo Rainha, que agora é polícia, a Rainha Santa Isabel, ir por aquela rua, e tinha que obrigatoriamente, para ir para casa, passar ali à porta da PID. E lembro-me de ter ali uma aglomerada enorme, já de gente, e tenho pena de não poder Isso no documentar, dia 25 de Abril. no dia 25 de Abril. Não sei se a árvore ainda existe lá, era uma árvore grande que estava, portanto, tinha o largo, Uhum. tinha a PIDE, tinha o largo que era o cemitério, era e é o cemitério de Prado de Repouso, Uhum. que tinha uma porta para a PIDE, Uhum. aquilo é. Que era para E mandarem logo para o provavelmente cemitério. diziam que sim. E quem morava lá, relatos de que havia realmente tortura, que eu viam, quem morava naquela zona. Eu conhecia uma senhora que, sim, que tinha lá um Sim, apartamento sim. em E há frente. vários, e há vários Sim, escritos acerca disso, havia. Eles que torturavam. havia um local, inclusivamente português, que era o equivalente ao Gulag, o Pois, arquipélago algo lá. Gulag, claro, não diria nas mesmas Pois, proporções, mas pois. havia essa, não sei se era numa das ilhas até. Era o Sim, sim, sim. Tarrafal, era Sim, para o era o Tarrafal. Tarrafal. Era para onde iam os Uhum, políticos. uhum, Eu disse que acho que era realmente duro, não é? E eu lembro-me perfeitamente, como se fosse hoje. Claro, uma rapariga com 17 anos, não é? Naquela altura, não é? E então, eu pus-me. Quando vi aquela parafernália toda, estás a ver? Já eles vinham com os tanques, mas foi uma coisa pacífica. Poderia não ter sido. Vinham com os tanques, com os cravos vermelhos nos tanques, aqueles soldados todos, e eu comecei a ver aquilo, que é isto? Disse, oh, meu Deus, isto é uma guerra civil. Foi o que eu pensei, não é? E pus-me atrás de uma árvore que era larga, pus-me ali atrás de uma árvore, para ninguém me ver. Mas claro, vinham os soldados, claro, viam ali uma miúda. Então, queres um cravo, oh, miúda, queres um cravo, não sei o quê, quer dizer, pronto. O que vieram fazer, não é? Em cima estava o arquivo da PIDE. E estava o pessoal que trabalhava lá naquela altura, eles cercaram, tudo pacífico, não é? Ainda bem. Cercaram aquilo tudo e
e eles em cima, os que estavam lá, não é, os funcionários da PIDE, começou-se a ver fumo a sair. Eles estavam a queimar os os ficheiros, pronto, de quem Arquivo. estava lá, exato, os arquivos. Ah, e claro, e depois então eu deixei-me estar ali, a apreciar, a tua avó preocupadíssima, olha o que é que lhe teria acontecido, porque também ninguém sabia, isto foi, Não não havia é? telemóveis. Exatamente, portanto ela estava preocupadíssima, ela já devia estar em casa, com certeza aconteceu alguma coisa, a tua avó já estava aflita, e eu deixei-me estar ali. E depois uma coisa que foi muito interessante, mas as pessoas não está, quem estava a ver nem se estava a perceber do que se estava a passar. Isso é que foi o engraçado. Quer dizer, a pessoa não teve a noção, não tinha a noção daquilo que estava a passar. Viu os tanques, claro, ficou assustada, aqueles tanques da altura, não sei se ainda existem, do exército, não é? E eles todos fardados, a militar e tudo, mas tudo muito calmo, tudo muito como escravos. E depois disso assistia à libertação dos presos políticos que lá estavam. E tu assististe à Assisti, libertação. assisti. E eles saírem, houve palmas, não sei se estavam lá alguém que saberia o que estava a passar, provavelmente depois. eh, Não, eu tinha 17 anos, não tinha aquela noção E da eram 17 realidade. antigos. Antigos, portanto, eu nem sequer politizada estava e nem sabia que havia ali preços políticos. Portanto, tu já vês até que ponto ia, não é, a desinformação. E, portanto, vi aquela sair e depois ouvi, ai, são os presos, libertaram os presos. As pessoas mais adultos, não é? Libertaram os presos. Eu assisti a isto, passei por isso. Pronto, e depois tudo o que daí adveio, não é? Tudo o que daí adveio, porque foi um processo que não foi fácil. Não foi fácil em termos de, pronto, de funcionamento até de certos aspectos, né? Depois apanhei uma época, pronto, já que me estás a falar nisso, portanto, eu ingressei na Faculdade de Medicina e aquilo foi, tornou-se um ambiente devastador. Greves, andaram microscópios pelo ar, de tal maneira que aquilo foi altamente desmotivante, quer dizer, iam para lá piquetes de greves, fazia-se greves, portanto havia quem furasse as greves ou quem não alinhasse, era fascista, era fascista. Tinhas inclusivamente que andar para a tua salvaguarda, portanto foi um período complicado por esse aspecto. Tinhas que andar com uma Um pino, qualquer identificação, não é? Que pertencias a um movimento de esquerda, naquela altura que era o MRPT, a MRPT, pronto, e tinhas que andar ali, para que ninguém, quer dizer, para ninguém, te pronto, incomodar, para ninguém. inclusivamente, ou pessoas, eu sei disso, pronto, até por pessoas da minha família, que tinham carros de topo de gama, não é? Naquela altura, E eram e não incendiados. podiam sair, nem conseguiram, porque fascistas, eram apedrejados, pronto, muita gente saiu do país, muita gente vendeu o que tinha e saiu. Pronto, foi um período muito instável, até em termos empresariais, não é? Houve saneamentos, era o período de saneamentos, quando as pessoas não se conectavam com o movimento, não é? Quer fosse aparentemente ou não, eram fascistas, eram saneados, eram tirados dos seus postos de trabalho porque eram fascistas. Pronto, é talvez o único aspecto negativo que eu penso, independentemente da política, que conotar as pessoas com só porque as pessoas nem sabiam, muitas nem sabiam o que se estava a passar, que havia uma revolução, não é? Pronto, isso era, portanto, houve aí muitas vidas destruídas, que Uhum, tiveram que uhum. quase recomeçar do zero, porque foram conotadas com fascistas, e nem eram. Muita gente se Sim. cooperava com o regime, até nem sabia com o que estava a cooperar. Não E sabia. independentemente disso, né, a construção de riqueza própria não implica que a Exatamente, pessoa não seja implica, fascista ou não, seja o que mas for, não havia, é? e foi esse período que realmente, pronto, foi mais difícil, não é? De ultrapassar. De resto foi Mas interessante. antes do 25 de Abril, né, antes,
desta transição política, económica e social, Sim. havia uma coisa muito interessante que era tu ainda és do tempo em que as mulheres estudavam num lado e os homens estavam noutro, Sim, portanto nem sequer exatamente. havia Não, mistura. não havia, não havia. Como é que era vocês como é que namoravam? Como é que isto, se E sim, namorava-se eu por acaso nunca namorei, à porta, porque a minha mãe, coitada, dizia: "Ah, isso à porta também se pode fazer muita coisa". Quer dizer, a minha tua avó não deixava namorar à porta. Mas era tipo Romeu e Julieta? Nem também isso, ainda não não? sou já não sou do tempo da janela, da porta para a janela. Era mais, ele entrava e ficava ali no portal. Estás a ver? Mas eu por acaso, pessoalmente, nunca aconteceu isso, porque, namorar, pronto, é assim, tu podias namorar, eu também namorei. O meu primeiro namorado tinha eu 17 anos, ah, foi na praia, conheci-o na praia, mas cá está, os namoros, e isto não é eu ser tabu, não é ser bota de elástico, nem defender tabus, mas os namoros na altura não eram como agora. Ou seja, para chegar a vias de facto ainda era preciso muito, não é? Era preciso muito. Era preciso já ver, quer dizer, não quer dizer que não acontecessem, as coisas aconteciam, pronto. Mas namorar era mais romantizar. Ou Hum. seja, não quer dizer Era que não uma houvesse, corte. não quer dizer que não houvesse beijos, abraços. Havia. Não vamos agora dizer, havia, mas raramente passava disso. Ou seja, passaria, mas se passasse já era para um casamento, já tinha que acelerar mais o casamento e depois as mulheres não estavam prevenidas, não é? Nem tomavam as pílula, não tomavam nada, não havia informação. Isso é uma das questões. Havia planeamento familiar na tua altura? Havia alguma Não, sensibilização? não Não? havia Não era nada. suposto, não é? Não havia nada, e Nem portanto era o que é que suposto. acontecia? Quando se dava o ato, não é? Elas Elas engravidavam. engravidavam. E daí havia muitas gravidezes indesejadas e casamentos que eram porque agora tens que casar. Quer dizer, agora tens que casar. Era assim. E se não casasse? Se não casasse, o aborto não era nem pensar. Era, havia, mas era tudo clandestino. E quem nos fazia, não sei, se eram parteiras, haveria, mas era tudo na clandestinidade, Há porque casos até de abortos autoinduzidos que depois corriam muito deram para o mal, não é? torto. Pois, infelizmente. Sim, havia. Mulheres que em desespero tentavam tudo e Sim, ficar mãe solteira era um estigma. Era um estigma. Tu eras marginalizada por completo. Eras rotulada daquilo que toda a gente sabe. Eras marginalizada mesmo. Deixavam de falar, deixavam de te. Eu conheci casos desses, não é? e algumas inclusivamente pelos próprios pais. Pois os próprios pais muitas vezes punham-nos fora de casa. Eu tive uma colega minha que ficou grávida com 19 anos, depois casou com o pai do filho, pronto. Mas na altura a mãe pô-la fora de casa. E ela foi para a casa da sogra, na altura ainda não era sogra. Ela pô-la fora de casa, com 19 anos. E ela diz que nunca perdoou isso à mãe. Incrível. Verdade. E a tua avó, pronto, que Deus lhe perdoe, que já está noutra dimensão, dizia: Olha que se apareces grávida. Porque eu, às vezes, claro, eu sei isso durante o dia eu tinha liberdade de ir para a praia. Tinha que estar em casa mais tarde às 7 horas, mas tinha, porque também a minha mãe confiava em mim, certo? A tua avó confiava em mim, sabia pronto. Mas às vezes ela dizia: Olha, atenção! E depois as pessoas ficavam assustadíssimas. Se apareceres grávida, eu ponho-te fora de casa. Não sei se podia nem se não, porque às vezes nunca aconteceu. Pronto. Mas, assim, depois, de tal maneira que as pessoas até tinham medo, ou seja, a pessoa era tão, quando havia esta mais rigidez, era tão assustada, não é? O quê? Quando a pessoa casa, aquilo é horrível. Quer dizer, a pessoa até quando casava, mas isto há factos de colegas minhas, também pessoas dos meus relacionamentos, que diziam isso. Quer dizer, a pessoa quando casava parecia que ia para o matadouro. Quer dizer, Eu lembro-me que a avó relatava mas eu tinha quando medo, nunca tinha visto um homem nu, a nunca tinha prim visto nada. eu recordo-me que a avó contava que a primeira vez, que Sim, viu o avô nu, assustou-se. assustou-se. Não foi a única. "O que é isto?"
É assim, uma mulher que nem sequer sabe, não havia, era tudo censurado. Até com filmes, tudo, tudo, tudo. Não havia informação sexual. Quer dizer, as pessoas até engravidavam sem saber o que estavam a fazer. Mas é verdade. Quer dizer, não tinham a noção que até podiam evitar a gravidez, porque não, era a inocência pura, dura, pura e crua. Quer dizer, o que também não é bom. Não é bom porque levou a muitas gravidezes, já. As pessoas depois às vezes casavam Muitos só casamentos infelizes, forçados, forçados, não por amor, mas porque tinha que ser, porque às vezes, eu tive que casar, ela engravidou. força da Bom, moral, sim. quer dizer, isso era castrador, quer dizer, castrador. E portanto, isso marca, marca. E eu às vezes penso, meu Deus, realmente eu era muito ingênua. E não me envergonho de o dizer porque é verdade, eu só tive a consciência que havia homossexualidade já estava casada, salvo era que eu tive aquela plena consciência do que era a homossexualidade. Falava-se em maricas, é isto, é aquilo, termos mais, pronto, mais populares, não é? Mas que tu achavas que era só um Mas quer insultozinho. dizer, era assim, quer dizer, maricas, não se dizia gay, era maricas, gay já é não é? Sim, 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 sim. Um estrangeirismo, não é? Na altura é, ele é um maricas. Quer dizer, entendia maricas como sendo assim uns hominhas. Quer dizer, um homem que não tenha, que era Sim, sim, medricas, cobarde, que quer aliás dizer, é usado ainda, não é? Essa sim, generalização, o então, homem cobarde, o cobarde, homem que não é que não homem, é vertical é o maricas. Portanto, há uma agora, associação a que o homossexual não é vertical, fala. é pouco homem, né? É Portanto, pouco há homem. esta Pronto. generalização Portanto, aí. nós nem sabíamos. E então, falar de lesbianismo, isso nem. Eu isso já só tive a noção já, muito mais tarde, quer dizer. Porque não havia esta liberdade, nada, era tudo tabu, era tudo. Portanto, as pessoas o que não se conhecia não existia, não é? Pronto, e daí foi realmente obscurantismo, não só político, como sexual, como religioso, pronto, mas isso foi fruto da época em que se viveu. Mas para além disso, e tu perguntaste-me se o que é que me marcou e se gostei, gostei, porque era uma época romântica, não é? E depois marcada por panos de fundo que ainda hoje, afinal, são valorizados e atualizados. Por exemplo, eu lembro-me de vários garagens, embora já fosse a poucos, mas fui a alguns, graças a Deus, em que a música, inclusivamente os grandes conjuntos, grandes e realmente grandes, são dessa época. Led Zeppelin, Pink Floyd, Queen, mais. David Bowie, Tudo, imensas. portanto, dessa época marcante. Portanto, até nisso houve essa transformação. A moda também teve essas alterações, não é? Sabes que eu às vezes penso a arte, seja ela qual for a arte musical, a arte gráfica, Sim, né? a arte design, tudo o que é arte, a poesia, a escrita, tudo o que é arte é uma expressão. E acho que é muito impulsionada pela necessidade de catarse. Então, Exatamente. quanto mais há essa necessidade de catarse, seja uma catarse política, seja uma catarse social, emocional, não é? Seja de O que poeta é que aquela catarse seja, emocional, aquela pois, dor, não é? Muitas vezes é a exato, dor que impulsiona para a escrita. E então, épocas de repressão, muitas vezes, exigem uma criatividade maior maior. para Que fazer passar. é uma fuga e ao mesmo tempo um processo de sublimação, digamos Uhum, assim, uhum. da, portanto, do nó. Sim, porque a pessoa sente-se como se estivesse dentro de um nó, ou dentro de uma gaiola, ou dentro de uma redoma, quer dizer, não pode, não pode, não pode e não pode. E isso vai para o inconsciente da pessoa. Porque numa altura em que a pessoa se está a formar, em que a pessoa, não é? O adolescente se está a formar, aquilo sem querer vai para o inconsciente. Como é que foi ser mulher? Foi muito bom, foi muito bom. Foi ser mulher, foi muito bom. Porquê? Porque
eh, eu fui amada, ponto. Fui amada, fui desejada e fui amada. Continua a ser. Portanto, quer dizer, ser mulher é bom. É bom. Nem todas poderão dizer o mesmo, não é? Talvez que passaram por experiências mais. Eu, quando digo experiências, não quero dizer que a vida não fosse fácil. A vida era difícil. Difícil. Era difícil, era uma época difícil, eh, mas ser mulher em si, quando a mulher se sente realizada, não é? É bom. Mas tu referias, e eu recordo-me que preferias ter nascido homem. Exatamente. E isso vamos voltar atrás na nossa conversa. O porquê de eu querer ter nascido homem. Cá está. Derivada àquelas normas rígidas que eu tive que seguir. Podia sair à noite. Não pode, não pode, não pode, não pode. Que os Eu- homens podiam. E os homens podiam. Eu pensei, bolas, então eu antes queria ter nascido homem. E isso interiorizou-se em mim. Isso interiorizou-se em mim. Cá está. No meu inconsciente, eu comecei a pensar, Ser homem é melhor. ser homem é melhor. Pronto. É melhor porque afinal tem liberdade, tem autonomia, não é? Tem poder de Tem decisão. poder de decisão, não é? Tudo isso. Cá está, tudo fruto dessa educação que foi realmente um bocado castradora, porque em termos de vivências foi. Em termos de vivências foi, não é? Tu falavas, há pouco falavas dos bares, das festas de garagem. Garagem, Como é que eram as festas de garagem? oi, muito românticas. Nada não sei, porque eu também nunca entrei em nenhuma discoteca, pronto. As Mas discotecas aí de também já entrar, aí são de entrar. as discotecas também já são mais Eu sei, relativamente mais recentes, não é? pois, pronto, não. Mas os bailes de garagem eram extremamente interessantes. Ao som destas bandas, eram muito interessantes. Portanto, era um ambiente lusco-fusco, era. Portanto, pouca luz, porque era a única Porque dava maneira jeito. que as pessoas tinham, mas não passava dali. Para isso era outro tipo de bailes. Ahm, que as pessoas tinham de poder dar uns abraços, dar uns beijos enquanto dançavam e tal. E depois havia dois tipos de dança. Havia o slow, na altura era o slow, aquela música que dava para agarrar, não é? E que dava mesmo, pronto. E depois havia agora passa-me o nome. Rock, Pois, e depois havia o rock, quer dizer, a música em que o par dançava, mas dançava separado, não é? Pronto. Foi. Aliás, penso que pessoas da minha idade, portanto, que pertencem à minha geração, nós somos vistos, somos designados como a geração de ferro. E fomos, realmente. porquê? Porque, olha, muitos, grande parte da sociedade naquela altura, como já há bocado referi, não havia sociedade média, intermédia, não havia, não havia. Portanto, as crianças não tinham os acessos à tecnologia, não havia telemóveis, não havia, a maior parte das crianças, porque não havia poder de compra para isso, isso era só para um certo segmento, não é, da sociedade que tinha um poder de compra elevado, havia muita discrepância entre a tal sociedade intermédia e a alta sociedade. Esses sim, esses compravam tudo, podiam fazer tudo. Aquela sociedade que, embora eram pessoas com os seus empregos, funcionários públicos, portanto, estamos a falar desse segmento, não dessa classe mais desfavorecida. Portanto, as crianças não tinham o que hoje têm. Não tinham. Eram obrigadas a adaptar-se. Iam para escolas públicas, com normas rígidas Não também. havia colégios privados. Havia, mas não era para todos. Aliás, nem era para a maior parte, cá está, era para segmentos que realmente tinham um grande poder, porque a maioria da população, não é? Mesmo que fossem pessoas que tinham os seus empregos, como eu referi, não quer dizer que fossem pessoas incultas ou de baixo nível, não, mas o nível, portanto, o nível da vivência, não.
não, o estatuto não, os rendimentos não permitiam isso. Já na altura eu lembro-me que uma casa alugada na altura em que eu tinha 10 anos, na altura quando os meus pais casaram, não é? Um salário, portanto ainda dizem que agora estão caros, mas já sempre tiveram, um salário ia para pagar uma renda de casa. E não chegava. E já tinha que ser no salário, Mas hoje estamos igual. quer dizer, portanto, aqui não houve muita alteração. Hoje em dia já estivemos diferentes disso, Já, mas nos últimos 3 anos sim, está igual. tá. Um salário médio vai para uma renda ou para uma prestação ao banco, Sim, de sim, uma sim, casa. sim. Vai, Não há como fugir a isso. não, não. Portanto, a mocida, as crianças, pronto, brincavam na rua, eh, não tinham as distrações que hoje há. Portanto, não, a televisão havia, porque salvo erro, a televisão foi lançada. Pois, eu ainda me lembro da televisão a cores, nem toda a gente tinha, nós tínhamos, mas nem toda a gente tinha televisão. A televisão chegava à meia-noite, nem havia mais televisão. Sim, sim, mas isso é do Fechava. meu tempo. Ainda te lembra? Fechar a emissão do canal fechava e Pronto. via-se ali, não é, aquele símbolo e depois as cores Era, não era? e... Pronto. Sim, sim. Portanto, as crianças, por isso, foram endurecendo, porque as crianças eram obrigadas, iam lá para a escola, vinham para a escola, comiam o que havia, sem reclamar, não tinham roupas de marca, nem sabiam o que isso era, brinquedos também não tinham, portanto, os pais, alguns, quem tinha mais que um filho, ou dois ou três, até viviam com certa dificuldade, mesmo com empregos Achas razoáveis. que atualmente se vive melhor? Não se vive melhor, mas para quem puder, há acesso, tem acesso a, não é? Hoje não há nenhuma criança, nenhum jovem que não tenha um telemóvel. Criança, pô, jovem, que tenha um telemóvel, que não tenha um computador, que não tenha acesso à informação, não é? Que não vá beber umas Coca-Colas, que não é? Pronto. Claro que há sempre aquela sociedade chamada de, pronto, infelizmente, pobre, mesmo pobre. E quando falo pobre, é pobre mesmo, não é? Agora, melhor não se viverá. Não é que se viva melhor. Vive-se com acesso, com as condições de acesso a outro tipo de vida que quem puder, e portanto há a possibilidade de acesso a. É mais o American Dream. Exatamente. Há a possibilidade das pessoas perseguirem um sonho com Pois, maior probabilidade de lá de chegar atingir do que antigamente, não é? antigamente, não, as O pessoas, fosso era maior, a não. distância Era a entre uns distância, e era outros. as próprias condições, nem qualquer pessoa tinha carro. Quem é que tinha carro? Quem é que tinha Hoje em carro? dia quase toda a gente tem Cá carro. está. Quem é que tinha? As crianças iam e vinham a pé para a escola, Há uma coisa, e sem querer às vezes fugir, sem ter que calçar até. sem querer fugir aqui ao tema, mas porque queria só recuperar. Tu há pouco falavas dos bailes de garagem. Sim, Ah, muito interessante. mas que dizias que havia outro tipo de bailes. Havia, havia, e quem é do meu tempo, se estiver a ouvir, claro, havia os chamados bailes de gravata. Que eram os bailes O de gravata. termo por si já é Era só de elucidativo, gravata. era só de gravata. Ou seja, é como a outra, keep your, Keep your head on. on. Pronto, eram bailes em que realmente aquilo já estava para aquilo, não é? Pronto. Era para sexo mesmo, pronto, para sexo. Era para sexo, ficavam todos nus. Não sei se antes, durante, se depois, isso eu não sei porque, pronto, nunca frequentei, mas que havia. E já havia na província, repare, em Trás-os-Montes, quando eu tinha os meus 15 anos, já se faziam bailes de gravata em Mirandela. E na altura, quem é que estava no liceu? Meia dúzia de carolas. Porque quem andava. Eu lembro-me de andar no liceu, em Mirandela, que estive lá um ano, que meu pai estava a trabalhar lá nessa altura, e éramos na turma, éramos quê? Éramos 12 ou 13, não éramos mais. Portanto, estás a ver.
não é? Já aqui no Porto não era obrigatório estudar, só estudava quem podia. Até nisso. Até nisso já as pessoas estavam, quer dizer, não era obrigatório o 12º ano, só ias estudar ou tinhas 2 vias, ou ias para a via comercial e industrial, que era logo escolhido quando acabavas o 12º ano, ou ias para a via, do liceu. Do liceu não, da faculdade, desculpa. Portanto, já no liceu, quando acabavas o 12º ano, se fazia essa escolha, ou ias para a via técnico-profissional, digamos assim, Como hoje em dia que também. fez muita falta na nossa sociedade, foi uma das grandes lacunas, porque estabelecia a ponte entre as empresas e as faculdades, porque os cursos eram altamente Especializados, especializados, Instituto mais técnicos. Comercial, Instituto Industrial, e isso fez muita falta, esse tipo de o ensino técnico-profissional, fez muita falta acabarem com Mas isso. toda a gente quer ser doutor. Ora, aí é que está. E depois ias para a faculdade. Pronto, ias para a faculdade, já escolhias, fazias admissão aos dois. Portanto, eu cheguei a fazer aos institutos, ao técnico ao profissional e à universidade. Pronto. E depois, se chumbasses, não terias que ir para outro. Mas pronto, era assim. Portanto, a priori já havia, que eu gostava, reforçando a ideia de há bocado, o acesso já era restritivo, E havia percebes? mais mulheres ou mais homens, ou era mais ou menos igual? Como é que era? A estudar, Sim. eu acho que havia mais homens. Porque o homem é que tinha que, por exemplo, numa família em que tu tinhas eu, por exemplo, na minha família, da parte do meu pai, aconteceu isso. Portanto, eram transmontanos. O meu pai foi para o Colégio de Bragança, porque era homem. E fez só o quinto ano, na altura, mas era um quinto ano que na altura valia mais. Vá. E a minha tia, não, porque era mulher. E ela gostava de estudar, que ela disse-me a mim: "Olha, eu gostava de ter estudado, mas era o mais velho, que era o meu pai. Foi estudar para o Colégio de Bragança, não estudou mais porque não quis, não é? Bom, e ela não. Portanto, quer dizer, eram os homens, o casta, Ou mais seja, uma castração. e agora focaste aí uma questão importante. Ele podia, não estudou mais porque não quis. Não quis. E hoje em dia há muito essa pressão do só és alguém Ah, se. se. É quase como se não desses opção de escolha a não querer. Se a pessoa Exatamente, se quiser especializar logo ali numa atividade e quiser exatamente. fazer até ser empreendedor muito cedo e construir algo mais técnico e começar a trabalhar e começar a criar riqueza, há uma pressão muito grande para. É quase como o Mas, ensino obrigatório é a licenciatura. Não é? exatamente. E a Não seguir és depois terá ninguém que sem fazer um o mestrado, canudo. e se puderes fazer o doutoramento, melhor para ti. E eu acho que isso também, se por um lado o acesso é ótimo e tem que continuar a existir o acesso Sim, livre, eu isso acho que sim, até porque há boas cabeças, há boas inteligências que foram, que por vários fatores, primeiro talvez o económico, não chegaram lá. E gostariam. Pessoas que, eu gostava muito, mas sim. infelizmente os meus Sim. pais não puderam. Pronto, Mas por outro lado, devia ser visto com mais leveza, mais riqueza. com mais direito ao não quero A estudar opção, mais, não a é? Não, opção. estou bem assim, quero me dedicar a outra coisa, Pois, e há muito ainda. Eu sinto esta pressão. muito. E depois há muita concorrência. E as pessoas não saberem bem a distinção entre o que é motivar um Um filho filho, com o que é exercer uma pressão uma quase pressão. inconsciente de se não vai. Uma coisa é motivar. Outra coisa é motivar. E a pessoa se motiva a ela própria e aí segue o caminho porque quer. E outra coisa é exercer esta E isso é pressão. realmente um aspecto muito negativo da nossa sociedade. Até que ponto é que a exigência leva à infelicidade? Agora já iríamos para outro campo, não Sim. é? Para a infelicidade. Porque a pessoa, afinal, é obrigada a ir muitas vezes Muitas fazer vezes o que não quer. para não desapontar, não desiludir os pais. Desemprego, o que nem sempre acontece, não é? Ah, Hoje em dia, hoje em dia, para arranjar alguém para um trolha, um carpinteiro.
um Mas eu pistoleiro, falta é dificílimo. falta Falta aquela mão de obra de obra, especializada. falta mão de obra que o técnico profissional dava. Tinhas as especialidades, depois tirava e que fazia tanta falta, e que fazia falta nas empresas industriais. Eu acho que isso Iam com know-how. eu acho que isso só mudará quando as nossas mentalidades mudarem, porque eu acho que agregado a isso está aqui um preconceito muito grande por quem não é licenciado. Acha-se que uma pessoa não licenciada, não engenheira, doutora, Seja o arquiteta, que for. é inferior. E enquanto vingar na sociedade este preconceito para Sim, com aqueles que não tiraram uma licenciatura, pois, não é? com certeza. Estas pessoas vão continuar a querer tirar uma licenciatura para não serem vistas com preconceito, como inferiores. E muitas vezes o que acontece, ou acontecia aqui há uns anos atrás, e agora estou reformada, portanto, mas já passei por várias experiências de trabalho, e portanto, o que é que acontecia? Tinhas pessoas competentíssimas, ou seja, competentes mesmo, altamente competentes, que não eram licenciadas, e tinhas licenciados, como eu passei por isso, sem querer ofender ninguém, mas que não sabiam sequer iam para uma empresa, estavam licenciados e não sabiam o que era um relatório de contas de uma empresa. Não Sim, sabiam. sim. Isso ainda hoje acontece. Pronto. Isso ainda hoje Pronto. acontece. Isto, não é? E havia aqueles que, ou pela experiência, ou pela sua capacidade intelectual, Às vezes nem sequer tem a ver, eu acho que nem tem a ver com a capacidade intelectual. Eu não, acho que tem a ver com a capacidade intelectual estar adequada àquilo que eles estão a fazer, exatamente. não é? Que muitas vezes as crianças hoje em dia, os jovens, escolhem muito cedo. Nós escolhemos muito cedo o que Não vamos têm, fazer, pois, não é? Às vezes é um sonho, às vezes é uma pressão, né, familiar, às pois, vezes é por vicariação, por ver o outro, às vezes é outro, por um desejo de. E se calhar aquelas pessoas que a fazer algo não estão a ser competentes na sua plenitude, mas se calhar noutra circunstância qualquer, a fazer qualquer outra coisa, seriam competentíssimas. importantíssimas. Portanto, eu acho que tem muito a Exatamente, ver com uma as desadequação aptidões, das as aptidões. aptidões Sim, naturais que a pessoa, nem todos serão bons médicos, nem todos serão bons engenheiros, portanto, quer dizer, pronto, porque é importantíssima a aptidão natural que as pessoas têm para as coisas, não é? sim. Pronto, e isso é realmente um ponto extremamente negativo para a nossa juventude. Sim, que são eles que sofrem mais. Bom, Falando aqui em juventude e como é que foi a tua juventude? Nós sabemos que tu acompanhaste a avó durante uma separação, não é? Numa altura exatamente, em pois. que, nessa altura, meu Deus, estamos a falar de 1960 Ora, e eu tal, tinha 10 anos, portanto, eu nasci em 67, por aí. Sim. em que a avó decide, basta, e Sim. separa-se. Como é que foi acompanhar? Como é que foi ser mulher, ser filha? Como é que viste a tua mãe? Eu vi a minha mãe como, e isso tem que tirar o chapéu, não é? Como uma mulher que conseguiu ultrapassar obstáculos, dentro das suas limitações, não é? Mas conseguiu ultrapassar obstáculos. E um dos obstáculos que ela conseguiu ultrapassar, porque ela tinha medo. Ela, no fundo, tinha medo. Ela tomou essa decisão de se separar, porque foi um bocadinho impressionada por mim, já na altura, há 10 anos, pronto. Porque o ambiente não era o melhor, e eu disse-lhe, olha, nós não podemos continuar assim, não é? Com discussões, com situações mesmo de alguma violência, portanto, eu presenciava aquilo tudo e disse: não, isto nós não podemos continuar assim, isto não é viver, isto é, não é? Pronto. Assistir às 3 ou 4 da manhã a situações de violência doméstica, que agora é crime, vá, mas na altura não era. E portanto, e foi perante a minha pressão que ela decidiu. Estás a ver? Se fosse à polícia, o que é que acontecia? Nada. Ninguém ia. Ninguém ia. Não, não havia essa. Agora é crime público, não é? Qualquer pessoa pode Público denunciar. ou Não semipúblico, nem sei, sei bem, bem. pronto, não sei. Mas na altura não.
Até porque ainda havia aquela ideia que o homem, não é, de subjugação, ainda havia nessa altura, de subjugação da mulher em relação ao homem. Portanto, o homem é que mandava, depois a mulher também tinha medo, a mulher também estava, não é? Como era o apoio da família, dos amigos? Quando se contava, e acredito que não se contasse, Não mas se quando contava, se escondia-se. escondia-se, não era? Ou caíam das escadas, apareciam com os olhos esmorrados, Foram contra uma caíam, porta, e agora vais provar o que é, não é? E depois havia aquela ideia entre marido e mulher, ninguém ninguém ia mete. atacar. E isso era até na própria vizinhança. Podiam ouvir discussões, olha, sei lá com eles. Era assim, Vanessa, era a mentalidade. E os Porque há pais? tal dominância do homem em relação à mulher. E os pais? Pais da vítima, não é? Da mulher que é violentada, os pais da mulher. Ah, não. Não, Qual é que é a postura não. dos pais? Se a mulher muitas vezes pensa assim: eu vou sair de casa, eu vou sair, ai, não, isso não, o divórcio não era bem visto, a separação não era bem visto, cá está. Não, isso não, olha os teus filhos, se houvesse filhos, não é? Olha os teus filhos, olha assim, e depois isso é uma vergonha. Era uma vergonha. Era visto como uma vergonha. Hoje em dia, quando se casa, já se está a pensar. Achas que havia uma tendência para desculpabilizar o homem? Achas Havia, que sem dúvida. as próprias mães As muitas vezes próprias transmitiam os mães. valores às Sim, filhas sim, porque de elas mesmo seguiam esse mas os homens padrão. são assim, os homens. Pois, elas mesmo seguiam esse padrão. Muitas também seguiam esse padrão, não é? E como tiveram que aguentar, não é? Também era normal, cá está, não é? A tal trans, não é? Também tinham que aguentar ali fortes e feio. Não sabiam fazer de outra forma, não é? Não sabiam passar outras ferramentas, era Pois, e isto para difícil. não falar já naquelas situações que havia, embora que também já havia muitas mulheres que começaram a trabalhar e que eram independentes, aquelas situações em que o homem era o único sustento da casa, estás a ver? E portanto iam viver de quê? Iam para a casa de quem? Quem nas aceitava? Ninguém, porque não viam bem. Inclusivamente, ah, que é ridículo, mas pronto, a família, às vezes a mulher ia para a casa da mãe, ah não, volta para o teu marido e para a tua casa, lá é que é o teu lugar. Ela nem tinha o refúgio. Uhum. Ah, não, volta para o teu marido. Ah, mas professor, está bem, mas isso. Achas que foi um ato de coragem da Foi, tua mãe? foi. Talvez empurrada por Achas mim, que foi é verdade. um salto no desconhecido absoluto? Foi, foi, Um salto de porque fé? foi um salto de fé e um salto de arriscar mesmo. Claro, a tua avó foi sempre funcionária pública, não é? Portanto, tinha o salário dela. Mas claro, não é? Ter que ficar sem casa, foi o caso, não é? Porque ela é que saímos das ruas. Pronto, e ter que ir para casa, na altura foi para casa de uma irmã. Na altura foi para casa de uma irmã de uma tia minha, que já faleceu, não toda a gente já faleceu, mas pronto, foi para a casa dessa irmã, mas claro, não era uma situação estável, não era estar ali, pronto. Depois foi para casa, deixei-me cá fazer o percurso. Retroceder. Depois foi para casa de uma senhora amiga dela, Dona amiga, Cândida? sim, já de novas, de solteiras. Pronto, foi para casa, também tinha 5 filhos e pronto, mas não havia pronto, sim, claro, e as pessoas tiveram que se sujeitar, não é? A estar na casa dos outros, foi o meu caso, não é? Pronto, estar na casa dos outros. Depois foi para uma casa que era de um tio meu, mas a casa estava devoluta e fomos para lá e só depois é E que fomos porquê, para a nossa casa mesmo, porquê não é? tanta mudança de casa? Porque depois chega-se a um ponto que as pessoas têm a consciência que já estão A não é? mais? A interferir pronto, e a prejudicar, digamos assim, mesmo que as pessoas digam, não, não, estás aqui e tal. Isso depois chega a um ponto que, não, isto já não pode continuar, porque Foi quanto tempo? ainda foram, ora, espera aí que eu já te digo, ainda foram provavelmente, deixa-me cá fazer uns 10 anos. 8 foram de certeza, assim, nisto. Portanto, foi basicamente quando tu Eu tinha 10 anos, ou lá, atinges a maioridade, é quando exato, vocês acabam por pois, conseguir depois ir para uma casa casa própria, vossa. nossa, pronto, era alugada, não era própria, mas naquela altura não. Mas foi isso, portanto,
podemos dizer, cá está, e a tal questão da adaptabilidade, não é? Eu tive que me adaptar, Eu se quisesse Sentiste receber um amigo ou uma amiga, não sentiste que podia. perdeste a infância? Um pouco. Não a infância, A porque assim, juventude? apesar de tudo, eu fui uma criança muito amada, era filha única e fui muito amada tanto pelo meu pai, essa é a verdade. Portanto, o problema aqui do meu pai era um problema de, vamos dizer a verdade, porque quando bebia a mais, a coisa, o caldo Tinha um entornava-se. problema de Pronto. alcoolismo? E pronto, era o problema, porque fui sempre muito amada pelo meu pai e pela minha mãe. Isso aí, portanto, e isso foi o que me salvou, não é? Mas sofreste com a separação ou sofrias mais com eles continuarem juntos? Não sofri na altura, fui eu que disputei, portanto, não sofri na altura com a separação. E, inclusivamente assumia quando andava no liceu, não, meus pais são separados, o meu pai depois foi para trabalhar para lá para cima, para Mirandela, e portanto, agora, sofria na medida em que eu não me via como uma criança normal. Ou seja, não tinha casa, quer dizer, não, estava na casa dos outros. Ai, onde é que moras? Havia sempre aquela, quer dizer, não tinha uma casa própria, não é? Uns sítios assim, é a minha casa. Eu moro aqui, é a minha casa, não estou na casa dos outros, certo? É verdade. E isso é uma experiência traumatizante, devo dizer-te. É uma experiência que cá está, não teria sido a única, muito pior haveria do que eu. Pessoas até que passaram por situações de carência económica, pronto. A minha carência nunca foi desse aspecto, nem económica nem afetiva, até porque o meu pai estava separado, mas o meu pai ajudava economicamente a minha mãe e foi sempre muito meu amigo, sempre. E era boa pessoa, cá está, É era uma boa carência pessoa. por estabilidade, não é? Exato. Uma estabilidade geral. Por uma sede, digamos assim, não é? Algo que eu pudesse considerar como meu, nas minhas relações eu podia, olha, agora vamos lanchar, eu podia fazer isso. Não podia, não é? Estava na casa dos outros, tinha que me sujeitar, não ia para lá levar ninguém, não ia, não é? Agora olhando para trás, Depois sempre com a tralha às costas, não é? passavas por Morte e tudo pé. isso outra vez, olhando para trás? Se passava por tudo isso. Uma pergunta difícil. Ah, se fosse obrigada a tal, passava. Se Se fosses fosse obrigada obrigada, a do médio, não passava. tinhas opção. Passava. Se fores obrigada, não tens opção. Sim, eu sei, mas perguntaste-me se passava. Então, Passaria? mas só se fosses obrigada. Só se fosse obrigada. Porque hoje dei ser, e depois está, por isso, cá está, isto influencia muito depois as nossas decisões no futuro. Porque sempre, sempre dei muito valor a ter a minha casa. E quando consegui ter a minha casa, senti, cá está, houve, digamos assim, como uma. Fechar de ciclo. Exato, dizer assim, agora tens a tua casa, até aqui nunca tiveste, mas agora ela é tua. Não pelo sentimento de posse em si, não Uhum. pelo material. Mas a paz, Podia ser uma casa pequenina, uma casa, pronto, uma cabana que fosse, mas era minha, era minha. Eu podia dizer assim, eu agora estou na minha casa, faço o que eu quero, porque isto é importante. Portanto, sentes que a tua vida de alguma forma mudou quando tiveste a tua casa? muito, mudou muito. É giro que respondeste com muita força. Muito, muito, mudou muito. Mudou muito. Eu lembro-me que quando saí da casa onde vivia há alguns anos, com a minha mãe, ah, esse também foi um dia muito feliz para mim. Eu lembro que quando, pronto, depois da mudança, de fazer tudo, portanto, tive que descer as escadas, passei pela última vez. Eu não olhei para trás. Não olhei para trás. Entenda-se. Não, olhei para trás, bati a porta e disse: graças a Deus. Foi essa a ideia que me veio, graças ao bom Deus. Ui, é verdade, temos Se que ter luz e olhasses, cruz. se olhasses para trás, para a tua vida, qual foi o momento mais difícil enquanto mulher que tu tiveste que passar? Enquanto mulher.
Também uma pergunta difícil que me estás a fazer, estás-me a encostar à parede, estás-me a encostar à parede. Isso não se faz. Não, é assim, enquanto mulher, hum, olha, enquanto mulher, foi ter que lutar para conseguir criar-te, vá, sem que nunca nada te faltasse, percebes? E que conseguir dar-te aquilo. Não é que eu nunca tive em termos económicos, mas a estabilidade que eu queria que tu tivesses. Talvez, porque durante o período em que eu precisava mais dela, não a tive. A estabilidade de cá está, de andar sempre. E agora vamos para a casa de fulano e agora vamos para a casa de ciclano, não é? Achas que conseguiste? Consegui, consegui. Eu sou uma mulher de fé. Também acho. Eu sou uma mulher de fé. Também acho. E Deus é tão bom. Deus é tão bom para quem tem fé. Não quero menosprezar os agnósticos nem os ateus. Não é essa a minha ideia. Mas Deus é grande. Para quem tem fé, coragem, perseverança e sempre acredita que há de vencer. Se conseguir passar uma mensagem de fé e de esperança a quem me ouve, continua que nós somos a geração de ferro. E o ferro enferruja, mas nunca se quebra. E vemo-nos no próximo episódio, porque eu acho que já não dá para continuar mais. Gostei muito o convite que a minha filha me fez, porque é importante pensar nestes aspectos para as gerações futuras. E havemos ter mais, porque eu acho que há aqui tanto tema para trazerem Não mãe tivemos e tempo, filha, não tivemos tempo. mas a conversa já vai longa, então eu vou-te convidar para outro episódio em breve. Estarei disponível se estiver por aqui neste mundo terráqueo. Obrigada por nos terem ouvido, obrigada por estarem presentes, nesta conversa, tão, tão genuína, tão nossa, E tão transparente. e vemo-nos na próxima semana.